É isso aí, pessoal, eu sou o pastor Claudemir Ventura, estamos aqui com mais um vídeo, da qual nós vamos aprender hoje sobre a escravidão das dívidas. Você tem se endividado? Só que antes de nós começarmos este vídeo, eu quero agradecer a todos aí que têm se inscrito no meu canal. Você que ainda não se inscreveu no meu canal, deixa aí o seu joinha, se inscreva aí no meu canal, ative o sininho, deixa o seu comentário, o joinha é essencial. Muitas pessoas estão assistindo meus vídeos e não estão deixando o joinha. Deixa o joinha lá para estar nos ajudando, não vai te custar nada e você vai estar nos ajudando. Vamos lá então com este vídeo? Este vídeo aí você vai mandar para as pessoas que você conhece, pessoas essas que têm se endividado, que está em dívida. Nós podemos entender que a escravidão das dívidas. Você já esteve num emaranhado como este? Olha o que a palavra do Senhor nos diz. Vou começar este vídeo falando de um versículo da palavra de Deus que nos diz: não devam nada a ninguém, a não ser o amor de uns pelos outros, pois aquele que ama o seu próximo tem cumprido a lei. Isso está em Romanos capítulo 13 e o versículo 8. Agora, o porquê nós nos endividamos? Porque tantas pessoas, milhares e milhares de pessoas têm entrado em dívida e não têm conseguido sair. A dívida é um senhor impetuoso e inimigo fatal do hábito da economia. Então a dívida, ela é um inimigo fatal da economia, do hábito da economia. Quando as pessoas têm o hábito de economizar, ela é propícia a prosperar, é propícia a viver uma vida mais harmoniosa com a família, com as pessoas. A pobreza por si só é suficiente para matar a ambição e destruir a autoconfiança e a esperança. Mas acrescente-se, entenda bem, acrescente-se a ela a responsabilidade das dívidas e toda e qualquer vítima desses dois cruéis senhores estará inevitavelmente condenado ao fracasso. Então, se você juntar, entenda bem isso, a pobreza com vamos se dizer assim, com aquela esperança que você tinha não ter mais, você já está enfadado a se fracassar. Porque quando nós olhamos e nos endividamos, nós paramos de pensar criativamente. O que é pensar criativamente? É pensar em fazer algo, em conseguir algo da vida, porque a sua cabeça, a sua mente vai estar voltada somente para a dívida. Aí você está condenado ao fracasso. E sobre o peso das dívidas, nenhum homem, entenda bem isso, nenhum homem é capaz de realizar o seu melhor trabalho ou de expressar-se em termos que infundam respeito. Então, quando nós estamos endividados, que respeito nós damos? Agora, nós não conseguimos criar ou levar avante um objetivo definido na vida. O homem que se deixa escravizar pelas dívidas é tão desamparado como o escravo limitado pela ignorância ou preso pelos grilhões da dívida, preso pelos grilhões da incerteza, preso pelos grilhões como será o meu amanhã. Então entenda uma coisa, neste vídeo eu quero que você entenda de uma vez por todas. Comece a eliminar as suas dívidas dia após dia. Comece a traçar uma meta, que diante desta meta você vai falar: não, este mês eu vou quitar tal dívida, mês que vem eu vou diminuir tal dívida, assim sucessivamente. E não fazer mais dívida. Comprar sempre aquilo que pode. Porque muitas pessoas compram tantos bens materiais, ou roupas, ou perfumes importados, simplesmente para mostrar para o amigo, para mostrar para o parente, para mostrar para o vizinho que você pode. Mas qual é o valor de uma consciência tranquila?
Qual é o valor de um sono tranquilo? Qual é o valor de você andar com a cabeça erguida? Me explique isso daí. Então, uma pessoa, por exemplo, que ganha 5.000 por mês, um exemplo que eu vou citar, e se ela gasta 6.000, ela vai sempre estar em débito, porque juntando-se ao hábito de gastar, aí fica fadada a se desgastar para conseguir sobreviver. Olha que coisa interessante. Quantas pessoas elas se endividam, ou seja, entram em dívidas, porque ela ganha X por mês e gasta além daquilo que ganha. Então, eu já coloquei até vídeos aqui no YouTube falando sobre educação financeira. Este vídeo é sobre educação financeira. Então, se você ganha X, não gaste Y, gaste sempre menos do que você ganha. E sempre procura cada dia mais aquilo que eu já falei neste vídeo, vou tornar a repetir. Comece a quitar, fazer força de quitar as suas dívidas. Quantas pessoas andam endividado, mas não abrem mão, por exemplo, de um lanche que ela pode abrir mão por um período de tempo de algo que vai te trazer um sono mais tranquilo, uma vida mais tranquila. É terrível pensar em atravessar a vida, entenda bem isso, é terrível pensar em atravessar a vida como uma vítima acarretada inteiramente aos outros por dívidas. Acumulação de dívidas é hábitos. Então, quando você acumula dívida, é um hábito. Quantas pessoas têm um hábito de se endividar? Tem um hábito de comprar além daquilo que ganha. Então, eu quero abrir a tua mente. Eu quero abrir a tua mente para você entender de uma vez por todas. Você quer ter uma vida tranquila? Você quer ter uma vida da qual coloca a cabeça no travesseiro e tem um sono tranquilo? Então comece a administrar o seu tempo, comece a administrar o seu ganho, que você vai viver muito mais feliz. Comece-se de um modo modesto, até que as dívidas você vai devagarzinho, sem você se esforçar muito, eu digo entre aspas, comece a pagar as suas dívidas dia após dia. Então, aí devagar você vai vendo que as suas dívidas vão sumindo. Então comece a pagar e não a gastar. Hoje no mundo em que nós vivemos, eu vejo muitos jovens, casais, por exemplo, que iniciam a vida conjugal sobre o peso de dívidas desnecessárias. E nunca consegue se libertar delas, passando-se, entenda bem isso, quando passa a lua de mel e a novidade do casamento, o casal começa a sentir os embaraços financeiros. Aí, finalmente, a esposa fica insatisfeito um com o outro e começa a produzir desentendimento sério. E quase sempre isso termina em divórcio. Simplesmente por causa das dívidas. Porque uma esposa, ela quer uma vida estabilizada. Por exemplo, ela quer ter uma vida tranquila, uma vida sossegada. Então, comece a se policiar nessa parte. Comece a olhar para dentro de você e falar, não, eu preciso mudar os meus hábitos. Um homem escravizado pelas dívidas não encontra tempo nem gosto para formar um ideal. Quantas pessoas não têm tempo e nem gosto para formar um ideal, para ter uma ideia, para planejar algo que vai trazer uma satisfação para a sua alma, para a sua vida. Quando você implanta limitações no seu espírito e você está condenado, vamos dizer assim, a viver agrilhado ao medo e à dúvida, as quais nunca escapa para evitar. Você não consegue evitar a infelicidade. Então comece a administrar para você implantar algo na sua vida. Porque hoje você vive dentro de limitações. O que é limitações? Você precisa entender que você é limitado. Se você ganha 5.000, não adianta você gastar 6.000.
Então entenda uma coisa, às vezes Deus tem o melhor para você nessa terra, mas se você não está conseguindo administrar os 5 mil, como que Deus vai te abençoar para você ganhar 10 mil? Você não vai conseguir administrar a mesma coisa. Então as dívidas, quando você começa a administrar essa ideia, as dívidas vai sendo um sacrifício. E por mais que você faça, você não consegue, vira uma bola de neve, vira algo insuportável. Agora entenda uma coisa, pensando no que devemos a nós mesmos e aos que dependem de nós, tornemos a resolução de nunca dever nada a ninguém. Então pensando em nós mesmos e pensando em outras pessoas. Por quê? Porque se você se endividar, você não consegue pensar, você não consegue raciocinar, você não consegue prosperar para também ajudar outras pessoas. Então, quantas pessoas Deus quer levantar nessa terra de várias formas, principalmente financeiramente, porque Deus te levantando financeiramente, você vai poder ajudar outras pessoas. E quantas pessoas têm uma crença limitante sobre prosperidade, sobre bênçãos financeiras, que não consegue prosperar para ajudar outras pessoas. E às vezes você que está vendo este vídeo, Deus tem te colocado no coração para você prosperar, para você poder ajudar outras pessoas. Às vezes tem pessoas que falam, eu quero que Deus me use, mas Deus quer te usar para você prosperar, para ajudar outras pessoas. Há várias pessoas que Deus quer usar na palavra, usar dando conselho, usar, e há pessoas que Deus quer usar para prosperar, para ajudar outras pessoas. Então esta mentalidade, esta crença limitante da prosperidade que muitas pessoas têm colocado, e infelizmente muitos líderes religiosos têm colocado na mente que Deus era humilde. Sim, Deus era humilde, mas humildade não é sinal de decadência financeira. Então entenda uma coisa, Deus quer te levantar, Deus quer te abençoar, mas para isso você precisa administrar o seu dinheiro, administrar o seu tempo e saber colocar cada coisa no seu lugar. Como diz a Sagrada, nós acabamos de ler o versículo, a ninguém deveis nada a não ser o amor. Esse é um conselho dado por Deus. E também, quando nós escutamos o conselho de Deus e também escutamos o conselho de homens de maiores êxitos que têm alcançado, e quantas pessoas que teve êxito na vida e cuja primeira oportunidade foi destruída pelas dívidas que ele mesmo conseguiu. Às vezes a pessoa se empolgou com aquele algo que havia sido começado, que estava, vamos dizer, estava na casca ainda. E ele se desesperou e fez algo que matou a esperança, matou a confiança, matou a felicidade, matou tudo que aquela pessoa tinha. Então vamos construir as oportunidades, vamos construir uma mentalidade de êxito na nossa vida. Então vamos tomar isso. Primeira coisa, elimina o hábito de comprar além daquilo que você ganha, de comprar o que é desnecessário, se liberta disso, saia disso. Quantas pessoas se libertou da escravidão, das dívidas? A maioria dos homens que se habituam a dever não tem felicidade de compreender o seu erro a tempo de libertar dessa prisão. Então quantas pessoas que têm o hábito de se endividar, que não acorda para se libertar dessa escravidão, desse grande erro que é se endividar dia após dia. Então que eu e você possamos acordar, pois a dívida e qualquer coisa semelhante é como uma areia movediça que vai levando o indivíduo cada vez mais para o fundo. Então a dívida é como uma areia movediça. Então às vezes você tem que se endividar para acabar. Por exemplo, quantas pessoas que eu vi, que eu conheci, pessoas que venderam bens desnecessários para pagar dívidas, sendo que se não tivesse feito a dívida, não teria desfeito dos bens. Então é muito importante você lembrar disso. O temor da pobreza é um dos maiores devastadores dos medos básicos que o homem tem de se endividar.
irremediavelmente é uma vítima. Quando a pessoa tem esse medo, ela é uma vítima do medo da pobreza. Aí ele perde a ambição, a confiança em si mesmo, mergulhando pouco a pouco no desânimo. Duas classes de dívidas e tão diferentes de natureza que eu preciso falar neste vídeo. Então há duas classes de dívida que quase se perdem uma na outra, mas eu preciso falar. E já vou terminar também, esse vídeo é um vídeo curto. A primeira dívida que as pessoas muitas vezes fazem é a dívida decorrente de coisas supérfluas, o que torna um peso para o homem. Dívidas supérfluas. O que é dívidas supérfluas? É dívidas que não é necessário ser feitas. Então, às vezes, ela pode ser esperada, às vezes ela pode aguardar para mais para frente, mas a pessoa me dá, não, eu vou comprar porque está na promoção, eu vou comprar por causa disso, por causa daquilo, daquilo outro. Então a pessoa acaba se endividando. Então é a primeira dívida. Primeira dívida, dívida de coisas supérfluas. Segunda dívida é a dívida feita no decorrer de uma transação comercial ou profissional que representa mercadoria ou trabalho e que pode ser convertidos em ativos. Essa é muito importante. Como diferenciar uma da outra? Então, quando nós trocamos ou fazemos dívida para algo maior ou melhor, você está se promovendo, você vai converter em incentivo. Sem você estar em controle, você começa a controlar. Se você está sem controle para se endividar, você tem que saber, não, eu vou gastar tal coisa, esta coisa vai me gerar tantos de lucro e aí eu vou conseguir sair desta areia movediça. Então começa a se controlar para você ter uma vida mais tranquila, uma vida mais sossegada. Você se controlando, você vai ter paz na tua casa, na tua família, com teus vizinhos, você vai viver uma vida plena. Para isso, tenha controle. Se você não ter controle, você nunca vai sair das dívidas. Então entenda bem isso. Mande este vídeo para o teu amigo, para o teu vizinho, para aquela pessoa que está endividada, para aquela pessoa que gasta mais do que ganha, mande para ela. Então eu peço, você ainda não é inscrito? Não? Então se inscreva no meu canal, deixa o seu joinha, ativa o sininho, deixa o seu comentário aí. Eu sou o pastor Claudemir Ventura, este é mais um vídeo. Eu desejo a você paz, bênção e prosperidade. Até o próximo vídeo. Deus abençoe.